Pois, por acaso nunca tinha pensado nisso, nesses termos, não é? Que é daqui, não digo que seja daqui a 5 anos, acho que não é, de forma nenhuma, mas daqui a muitos anos, quando eu tiver, sei lá, os meus 60 e netos, está a estar tudo muito mudado, já não temos telemóveis, temos hologramas e viajamos até à Lua de férias e eu acho que, não sei, possivelmente a televisão só vai existir na net. Pode ser o futuro longínquo é a televisão só existir na net. E não ser uma coisa contínua, mas ser uma coisa, uma plataforma para disponibilizar conteúdos, que são programas na mesma, por exemplo, em formato podcast, como já está a acontecer agora com séries, por exemplo, que são séries de canais televisivos, mas que só existem na internet, e as pessoas chegam lá e veem o episódio 1, o 2, o 3, ou então o contrário, o 3, o 2, o 1, e é assim que consomem. Aquilo que estamos a falar é que a forma de consumo de tudo o que é informação e comunicação mudou, ou está a mudar, está num processo de mudança drástica e apressada. A minha geração é a que está a viver isso, porque nós, acho que é que está, quer dizer, não é a única que está a viver, mas está a fazer com que se transforme. E eu sei lá, não é? Da mesma forma como agora são produzidos telemóveis novos quase todos os meses, isto também pode cada vez mudar a uma velocidade maior. E aquilo que vai acontecer com 60 anos nós nem sequer imaginamos. E pode acontecer isso os hologramas daqui a 10, não é? Não faço ideia, mas eu acho que o mais provável é que seja isso, que a internet, ou no futuro outra coisa qualquer que ainda nem sequer foi inventada, seja o futuro. A televisão não tem que deixar de existir enquanto formato, mas deixa de existir enquanto plataforma e enquanto forma de consumo, deixa de ser aquela linearidade de agora é um programa, depois é o outro, no meio vem a publicidade e tal, e é pela ordem que nós queremos, e disponibiliza-se o conteúdo e as pessoas consomem da forma que querem, que é para aí que estamos a caminhar. Não acho muito, porque isso, acho que essa ideia de que os jovens não se interessam por política não é necessariamente verdade. Acho que já passámos, felizmente, não é, os tempos das grandes revoluções, e aí sim, as grandes revoluções, as grandes revoltas populacionais levavam muita gente para as ruas, e eram novos, velhos e todos. E agora nós estamos numa fase mais estável, e se calhar por termos tudo como adquirido, é que não tanta gente se interessa, mas isso não quer dizer que não haja sempre uma percentagem de gente que se interessa. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas tu chegas ali a uma fase da vida em que gostas de perceber, afinal, o que é? Direita e esquerda, os partidos são de centro-esquerda, centro-direita, extrema-esquerda, extrema-direita, afinal, o que é isso das extremas? Existe, não existe? E gostas de perceber com qual deles, dos portugueses ou de outros, é que te aproximas mais, cujos teus ideais se aproximam mais. E eu acho que, mais uma vez, essa faceta da internet, que é, mais uma vez, a democratização, que tem a ver com, por exemplo, eu sou uma figura pública, eu já não vou precisar, por exemplo, uma cantora, eu já não vou precisar de ir para os jornais e para as televisões para anunciar que tenho um novo álbum. No limite, eu posso não ir para lado nenhum e anunciar nas minhas páginas. E posso até ter mais sucesso do que se for para os órgãos de comunicação social dizer isso. Antigamente estava tudo dependente dos órgãos de comunicação social. Não se sabia nada se não fosse noticiado. Hoje em dia, não é notícia. Isto é importante que se diferencie, não é notícia, mas a informação, de forma geral, já circula nas redes sociais como nós quisermos, e sejam os youtubers, sejam os cantores, os atores, os políticos, os grupos parlamentares já comunicam diretamente para o seu público. O que também não quer dizer que também não precisem, às vezes, dos órgãos de comunicação social para ganhar alguma credibilidade e para chegar àqueles que não são o seu público direto. Ou seja, para conseguir mais público. Mas conseguem fazê-lo diretamente. E agora perguntas-me se é bom ou mau. Não sei, porque eu estou dos dois lados. Estou do lado do consumidor e do lado
do produtor de informação. E como produtor de informação, se calhar gostaria de experimentar viver agora e se calhar nos anos 90, quando tinha muito mais poder nas mãos, mas acho que no fundo é bom, acho que é algo bom. Os órgãos de comunicação têm que se sujeitar. Pois, esses dois fenómenos, Marcelo e Trump, foram fenómenos aproximados no tempo que vivemos, se bem que o fenómeno da América atinge o mundo todo e o do Marcelo quase só nos atinge a nós, mas algo os aproxima, que é exatamente o facto de eles já serem muito conhecidos antes de se candidatarem ao que quer que seja. E aí há sempre um fenómeno de um certo populismo, que é as pessoas vão por aquele que já conhecem, porque nem se dão ao trabalho de conhecer as ideias e o que defendem os outros candidatos. É óbvio que tu tens imensa gente a votar em Portugal que não leu os folhetos eleitorais. E por isso é que há países europeus que obrigam que as pessoas respondam a um questionário com perguntas aleatórias sobre os ideais e os programas eleitorais dos vários candidatos antes de votarem. E os que não sabem, não votam. Será o futuro? Isto, para mim, é incrível, não é? Exatamente por se perceber. É assim, é incrível, mas por outro lado tem o outro lado, que é, estás a tirar o direito de voto. Parece antidemocrático, não é? Pois o voto, quando surgiu, foi primeiro para os homens, depois para as mulheres, não é? Na história da democracia, foi isso, não é? Foi um ato muito democrático, que é, não, todos temos o mesmo direito de saber o que queremos. O problema é quando não sabemos e votamos porque nos apetece. Quando isso só influencia a nossa vida é uma coisa, quando influencia a vida de uma sociedade é outra. E isso também é a ideia de pensar, não, o meu voto também não influencia nada, até posso ir ali nem votar, ou votar em branco, que isso não influencia em nada. Influencia sempre. E esse tipo de pensamento, a mim, pronto, mexe um bocado cá dentro, porque sim, influencia sempre e eu acho que se as pessoas fossem, sim, um bocadinho mais curiosas, querem ser informadas, mas curiosas, sabermos porque é que este gajo defende isto. Vamos perceber, será que é dele ou será que é o partido dele que já tem uma tradição para defender isto? E isso coabita com os meus ideais ou não? Então, se eu não acho que tenha a ver com os ideais dele, tem a ver com os ideais de quem? E isso, até para tu te inteirares e para te conseguires definir enquanto pessoa numa certa sociedade, é importante. O SMEC foi inovador em Portugal não só porque faz vídeo e só vídeo, porque isso já existia, também não é porque é um órgão totalmente online, porque isso também já existia, nomeadamente o Observador, um grande fenómeno, mas porque tem um tipo de vídeo muito específico que já existia em formatos internacionais, como o AJ+, da Al Jazeera, ou o Now This, que é um projeto norte-americano, em que o que tu fazes tens o vídeo na mesma, portanto as imagens em movimento, e em vez de teres uma voz off de jornalista ali por baixo, tens texto em cima do vídeo, porque se sabe que na internet em geral e muito mais ainda nas redes sociais, a maioria das pessoas consome vídeo sem som. Ou pelo menos, quando começa a consumi-lo, começa por norma por autoplay e sem som. E, portanto, as pessoas têm que logo, imediatamente, serem captadas por aquilo que é o assunto do vídeo e a primeira impressão daquilo que o vídeo quer transmitir. Neste caso, uma frase, ou duas, não é? Que tem que estar em texto. E sim, nesse sentido, o SMEC foi inovador em Portugal. Agora já há muitos órgãos de comunicação a fazer vídeos do género e era algo que ia acontecer se surgisse o SMEC ou não, porque já estava a ser feito lá fora. E aquilo que nós sabemos é que passados uns anos, as coisas vêm ter cá a Portugal. Aquilo que já é feito lá fora.
E inova não só nisso, como uma particularidade, não é propriamente uma inovação, mas no facto do target ser muito específico. Queremos atingir a população mais nova, ali entre os 15 e os 30, sempre foi o nosso objetivo, e isso faz não só no vídeo, porque isso, se calhar, vídeo pode ser feito, se calhar não, pode ser feito para a população de forma geral, mas na abordagem, na forma como tu te diriges às pessoas, por exemplo, tratar as pessoas por tu, que não é normal num órgão de comunicação, e nas temáticas escolhidas. Pronto. Eu não vejo muita televisão com o televisor à frente e em direto e afins. Vejo muito... A televisão que vejo em direto às vezes é um noticiário, ou às vezes nem é em direto, mas eu não vejo muito jogos de futebol, mas sei que o futebol é um grande fenómeno ainda da televisão em direto, assim, o grande fenómeno da televisão em direto, porque é aquilo que se tem que mesmo ver em direto, não faz sentido nenhum estares a ver um jogo de futebol uma hora depois de ele ter acontecido. Mas como eu não sou muito consumidora de futebol ou qualquer desporto assim, de forma muito específica, ando para trás muitas vezes, mas mais do que isso tudo, ultimamente aquilo que eu faço é ver televisão na mesma, mas sem ser no televisor, ver na internet, e por isso vou ao site do canal de televisão. Se há um programa que eu quero ver e que costumo acompanhar, quando me apetece, quando tenho tempo, sei que ele sai em X dia da semana, e vou ao site e clico no programa daquele dia, quando tenho tempo, e vou ver. Ou seja, isso é ver televisão na mesma, mas é ver noutra plataforma, o mesmo formato noutra plataforma. Daquilo que eu falo com os meus amigos da minha idade e assim, até acho que vejo mais televisão do que a maioria deles, curiosamente. Porque pronto, lá está, se calhar por ser jornalista e não sei o quê, a parte informativa interessa-me. Às vezes, só para ter companhia, posso ligar a SIC Notícias, a RTP Informação, a RTP3, ou assim. Mas ver, sim, eu acho que a maioria das pessoas com as quais mudou da minha idade, da minha geração, vê muito pouco hoje em dia. O pessoal vê séries, vê filmes, tudo no computador, vê vídeos curtos no telemóvel, eventualmente vê televisão, mas não em frente ao televisor, lá está, a plataforma mudou. A minha irmã, por exemplo, é da geração Z, tem 16 anos. A minha irmã não só não vê televisão, como não passa tempo nenhum no Facebook. Essa questão do Facebook e das gerações, eu vejo muito para a minha irmã. A minha irmã não vai ao Facebook e os amigos dela não vão ao Facebook. Estão completamente noutras redes sociais. O Facebook também já está a envelhecer nisso. E a televisão também, porque aquilo que nós sabemos, ou que temos vindo a observar, é que ainda o grosso da população, que é ali, pronto, a média idade e as pessoas mais idosas, ainda veem bastante televisão. A televisão ainda é um bocadinho como a rádio era aqui há uns tempos, que era uma companhia para muita gente que está em casa, ou assim. Agora, a nossa geração, millennials, a geração Z e etc., vê cada vez menos. Portanto, a minha vê menos do que a dos meus pais, a da minha irmã ainda vê menos do que a minha. E, pela lógica das coisas, com a renovação geracional, quando eu tiver os meus 30 ou 40, não podem estar à espera que eu mude os meus hábitos. Não é assim que funciona. Os meus hábitos à partida mantêm-se, ou se mudarem, à partida não é para... não retrocedem, não é? Então... nesse sentido, a televisão, como a conhecemos dos grandes anos 90, pode deixar de existir, o que não quer dizer automaticamente que a televisão, enquanto formato, deixe de existir, porque aquilo que se calhar se vê é que continua a existir televisão na internet. Hoje em dia há vídeos, portanto, pequenas partes de programas a serem disponibilizados no YouTube. É televisão na mesma, não é? É noutra plataforma. Sim. Acho que não faz realmente muito sentido hoje em dia termos tantos canais, quer dizer... Não, mesmo quando esses 100 e tal canais surgiram, na altura ainda se via mais televisão do que agora, e já eram demais, porque ninguém via aquilo tudo, nem estava interessado nem sequer em metade. Pronto, foi assim oh meu Deus, oferecemos tanta coisa. Na verdade, é mais fogo de vista. E hoje em dia, sim, eu acho que sinto mais a necessidade da rapidez da internet, que ainda não puseram fibra em muitas zonas deste país.
E a fibra quase que é um bem necessário à nossa vida hoje em dia. Ainda para mais para quem trabalha com a internet todos os dias, do que propriamente sim a televisão e o cabo e os canais. Cada vez menos isso é necessário e importante para as nossas vidas. Acho que sim. Eu do que me lembro de estudar em cadeiras de televisão, nos cursos e assim, a audiometria que é feita na televisão é bastante fiável. Até mais do que as sondagens para as eleições. E é assustador, porque realmente eu nunca percebi muito bem como é que aquilo funciona. Eu sei como é que funciona, mas nunca percebi como é que é tão verdade, não é? E o que é certo é que lembro-me perfeitamente de estar... Eu tinha aula de televisão às 9 da manhã na segunda-feira e o meu professor, um dos meus professores de televisão, era naquela altura o diretor de informação da RTP, e a primeira coisa que ele fazia quando chegava à aula era ver as audiências do domingo à noite, dos canais todos, e comparar, olha, aqui deve ter acontecido aqui alguma coisa, porque aqui baixámos e perdemos para a TVI, ou perdemos para a SIC, por norma a estação pública nunca consegue tanta audiência, não é? Ou seja, há ainda, dentro das televisões, dentro das direções, das direções de programas de programas de entretenimento, de informação, no geral, na televisão é dada muita importância a esta questão das audiências. E aquilo consegue-se ver ao minuto por se são mulheres, homens, faixa etária, capacidade económica, tudo. Aquilo está discriminado para se perceber exatamente tudo. E agora na internet é um bocadinho assim também. Temos as redes sociais que nos dão ao segundo quantas pessoas temos, se são de sexo feminino ou masculino, idades, e o gráfico é mesmo ao segundo e dá para ver exatamente, por exemplo, se a certa altura de um vídeo meu eu tiver uma baixa enorme de pessoas, passando ali aqueles segundos iniciais em que já é normal haver uma baixa, porque tem a ver com o scroll, as pessoas vêem 3 segundos e continua o scroll e aquilo conta só aqueles primeiros segundos, há assim uma baixa enorme. E depois se houver outra baixa a certa altura eu tenho que ir ver o que é que, ou devo, não é? O que é que se passou ali para as pessoas se desinteressarem. É o meu texto que estava grande mais e as pessoas não estavam com a pachorra para o ler todo, ou uma imagem qualquer que não tinha nada a ver e não fazia sentido ali, as pessoas, isto não faz sentido nenhum, não vão ver o vídeo até ao fim. E nós temos isso ao segundo, os gráficos. É óbvio que, apesar de termos muita gente a ver no início, temos é que perceber quantas é que viram o vídeo até ao fim, e acho que essas é que são as mais importantes para nós, não é? São aquelas que se interessaram e que tomaram a informação como um todo e, portanto, ficaram a saber aquilo que nós queremos transmitir. Tanto num lado como no outro, tanto nas audiências na televisão como agora na internet, acho que as coisas são fidedignas e são chatas para quem está a produzir, porque, sinceramente, às vezes tenho alguma vontade de experimentar o que é que seria fazer jornalismo nos anos 90, em que eu acabava um trabalho, eu não, porque eu não sou dessa geração, mas em que os jornalistas acabavam um trabalho e o trabalho terminava ali. E ninguém queria saber, nem havia forma de saber, propriamente, o que é que, até onde é que aquele trabalho chegou, se as pessoas gostaram ou não, se concordavam ou não com aquilo que estava escrito, se havia haters ou não. O trabalho acabava ali. E agora o nosso trabalho não acaba nunca. O trabalho, eu publico uma coisa e estou uma semana a receber feedback, às vezes bom ou mau, e se eu tiver imensas pessoas a dizer que aquilo está incrível, não quer dizer que esteja incrível. E se eu tiver imensas pessoas a odiar o trabalho, também não quer dizer que esteja mau. E isso é uma coisa que tem que estar sempre no nosso subconsciente, caso contrário nós damos um bocado em loucos com esta pressão do clique e com este feedback todo do online. Agora, se é mais democrático, porque eu, enquanto leitora, ouvinte, espectadora, também gosto de poder dar a marcha para a fogueira se eu perceber, se eu for uma super entendida em medicina e perceber que aquele jornalista não percebe nada, que está-me a confundir vírus com bactérias. E eu agora vou aqui explicar que isto não é assim, não é? Antigamente mandava-se uma carta
para o provedor, ou ligava-se para lá a dizer: olha que vocês são todos uns burros porque não percebem nada. Mas ninguém ouvia, e agora está tudo descarrapachado. A legitimidade de um órgão de comunicação pode ser posta em causa por causa disto. Isto tem coisas boas e coisas más. Sim, muitas profissões old school da televisão estão em risco. Aliás, porque digo-te, não é algo desconhecido das pessoas, que as televisões, hoje em dia, alguns canais já estão a apostar em câmaras robóticas controladas por uma pessoa na regi. Isso tira logo, por exemplo, se eu tiver um estúdio virtual ou um estúdio normal, com 3 câmaras, 3 pessoas que seriam os cameramans estão a ser eliminadas à partida dali. São precisas nas mesmas pessoas para controlar a regi. E, curiosamente, ainda há uns tempos estava a falar com um chefe da parte técnica de uma relação em específico, que me estava a dizer que há 10 anos atrás teve a ideia, que não foi aprovada, de fazer um estúdio em que as próprias câmaras fossem controladas pela pessoa que está a entrevistar. Que não é nada de novo, já existe há muito tempo, mas sabe-se que é o futuro, portanto, sim, é um bocadinho assustador, não é? Pensar, mas isso é como tudo. Por exemplo, num futuro próximo, uma das profissões mais afetadas com a evolução das coisas vai ser tudo o que for motorista, seja de caminhões, seja de autocarros, seja de aviões. As formas de locomoção, não é? Como é que se diz? Sim, os veículos todos vão ser comandados automaticamente. Já há robôs que escrevem notícias. Quase todas as profissões estão em risco. Isto umas mais cedo, outras mais tarde, mas eu costumo dizer que isto quase, aquelas que se vão safar são as profissões artísticas, porque nenhum robô consegue fazer arte, não é? Tenho noção disso, sim. Eu tenho um amigo que é jornalista de impresso e ainda um bocadinho old school. Ele faz muito online, mas é texto, não é? E escreve praticamente. E ele costuma dizer que eu sou a bimbi do jornalismo. Que é uma expressão engraçada. Eu e muita gente, não é? Muita gente que está a começar agora faz uma data de coisas que antigamente não fazia porque estava concentrado ali numa função. Há quem argumente que ser produtor, jornalista, editor de imagem e câmara vai fazer uma coisa, que é retirar qualidade a todas as coisas. Eu faço muitas coisas, mas não sou tão boa em cada uma delas. Não sei se é verdade ou não. Às vezes, o facto de estar uma pessoa a fazer tanta coisa faz com que alguma coisa falhe, é verdade. Se calhar podia não falhar tanto se a equipa fosse maior, não faço ideia. Agora, aquilo que eu sei é que é uma realidade, não se pode muito bem lutar contra isso hoje em dia. Eu entrei para o mercado de trabalho e sei que era uma vantagem saber muitas coisas. Se eu não soubesse fazer tantas coisas, eu provavelmente não teria sido contratada para esta função específica. Gosto de acreditar que poderia ser por outra. Mas é um dado adquirido, tens de saber fazer muitas coisas. E nesse sentido, sim, as equipas vão sendo reduzidas para o bem e para o mal, não é? Não sei dizer se isso é bom ou se é mau. Tenho uma opinião muito intermédia, não sei, porque não vivi a trabalhar assim, com muitas pessoas, para saber se a qualidade era superior ou não. Se o ritmo de trabalho era superior ou não. Se inovava mais ou não. Sei é que esta é uma realidade de agora com a qual temos que lidar. Essa questão da publicidade é uma questão dramática, isto está a ser estudado. Eu própria até, por acaso, é uma temática que eu gostaria de estudar mais a fundo, porque toda a gente tem a certeza que o online, eventualmente as redes sociais, são o futuro, ninguém duvida disso. A questão é como é que se paga esta informação. E eu falo de informação porque é o meio em que eu trabalho. Porque o que se sabe é que a publicidade na internet é muito mais barata. Antigamente, nos dourados anos 90 do jornalismo, um bloco publicitário na televisão em prime time era caríssimo. Uma contracapa de um grande jornal era caríssima. Hoje em dia,
ainda há preços bastante avultados. Na internet, que é onde a maioria das pessoas vai consumir a informação, quer dizer, não sei se é assim ou não, mas onde se espera que no futuro a maioria das pessoas vá consumir informação, os preços são muito mais baixos. E é ao clique, lá está, daí a doutrina do clique, que é quanto mais a tua peça der, mais dinheiro em publicidade ganhas. O dinheiro é muito ao clique. Teres um anúncio numa notícia custa-te, não sei, tipo uns cêntimos por clique. Daí o clickbait, não é? Daí se calhar falta de qualidade em algumas temáticas que acaba por se ter hoje em dia, porque os órgãos de comunicação estão desesperados para ganhar dinheiro de alguma forma. Experimentou-se muita coisa e ainda nada deu assim muito resultado, nomeadamente os conteúdos premium, em que tu tinhas grande parte das coisas abertas, mas aquele conteúdo em específico que querias ver, tinhas que pagar para o ter, ou, por exemplo, a questão das assinaturas. Há órgãos de comunicação que ainda ganham algum dinheiro em assinaturas, o que é bom, mas para muitos deles não resultou também. Porquê? Porque a internet, desde o início, quando surgiu, ainda antes desta avalanche dos órgãos de comunicação social, que, felizmente, enfim, se inteiraram de que tinham que estar na internet, a internet já era muito democrática, já era vista como uma plataforma livre, de informação livre, onde eu ia pesquisar uma coisa, tu também ias pesquisar. Não estavas... Estava a desconcentrar bem. Não está, eu se tivesse uma biblioteca ao lado da minha casa, ou seja, antigamente tinha muito mais facilidade de ir pesquisar coisas do que tu, que tinhas uma biblioteca a 2 km. E a internet veio fazer com que nós, os dois, quaisquer que fossem as nossas condições, tivéssemos o mesmo acesso, desde que, obviamente, tínhamos internet, que há muitas zonas do mundo que não têm, mas estamos a falar aqui do mundo ocidental, não é? E, portanto, a internet desde sempre foi gratuita. E agora obrigar as pessoas a pagar por alguma coisa é difícil. Este modelo de negócio vai ter que ser alterado, vai ter que ser repensado. E digo-te uma coisa, quem o descobrir vai ser milionário até ao fim da vida. Eu gostava muito de ser essa pessoa, mas não me parece, não é? Não se sabe, é uma coisa que tem sido discutida há anos a fio e não se sabe. E o que é certo é que os órgãos de comunicação estão a sofrer com isso, com grandes quedas. Hoje em dia há muitos jornais em Portugal que uma grande percentagem do dinheiro ao final do mês que têm para pagar ordenados ainda vem da venda do papel. E as vendas do papel decresceram muito. Portanto, vejamos, não é? Isto é um problema que é crónico e difícil de resolver, mas vamos ter que dar a volta a isto.